Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje do Vamos Pensar Junto. E se você é cabeleireiro e ainda está iniciando na profissão, ainda está naquela fase onde a gente ainda fica um pouco apreensivo, com medo de estragar o cabelo, medo do o que a cliente vai pensar, o que os outros vão pensar da gente, ainda com todos esses conflitos que acontecem quando a gente está iniciando numa profissão, ainda mais uma profissão tão peculiar quanto a profissão de cabeleireiro, tu está no lugar certo. A minha intenção é ajudar cabeleireiros iniciantes para que eles possam sair do zero até os R$ 5.000 de faturamento, trabalhando a partir da escova maravilhosa. E no episódio de hoje do Vamos Pensar Juntos, a gente vai conversar sobre segredos da escova maravilhosa em cabelos afros. Oh, meu Deus, esse é o tipo de cabelo que a gente costuma temer quando a gente é iniciante, né? Por quê? Porque o cabelo afro, ele tem uma característica específica dele que faz com que a gente imagine que é um cabelo mais difícil. Mas eu posso te garantir que não. Dependendo do cabelo afro, ele pode ser até mais fácil do que um cabelo étnico, né? Depende da quantidade, do quanto aquele cabelo é resistente, enfim, de uma série de fatores. E claro que tem alguns que são mais difíceis, mas tudo a gente dá um jeitinho, né? A gente precisa ter calma nesse início de profissão e perseverança e aprendendo devagarzinho, e quando vê a gente domina todo tipo de cabelo. Vamos então pensar junto? A primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente vai fazer uma escova maravilhosa em cabelo afro é fazer a anamnese do cabelo. O que é esse termo anamnese? Anamnese é um termo utilizado não só no setor de cabeleireiros, é utilizado, por exemplo, por médicos, por outros profissionais, que nada mais é do que tu fazer uma análise do histórico do cabelo. Ou seja, tu pensar da onde tu tá partindo. Fazendo uma reflexão assim, a grosso modo, é a mesma coisa que a gente pensar assim, ó. Por exemplo, eu estou aqui no Rio Grande do Sul e eu quero ir por exemplo, a São Paulo. Então, se eu quero sair do Rio Grande do Sul para ir a São Paulo, ou seja, de um ponto A a um ponto B, o que eu preciso fazer, entender, quais ações eu preciso tomar para conseguir migrar de um ponto ao outro? Isso é uma anamnese. Ou seja, é tu entender quais são as características do cabelo para saber quais as estratégias tu vai tomar para chegar no ponto B, que é o desejo da cliente. Então, vamos deixar isso anotado para a gente começar essa reflexão. Anamnese, o que a cliente deseja? Essa é a pergunta. E quais ferramentas eu uso? Por que o que a cliente deseja e quais ferramentas? Vamos supor que essa cliente de cabelo afro, ela goste de um padrão afro-americano. Os padrões afro-americanos são esses cabelos que têm bastante volume, que eles são mais estilizados, tá? Esse é um padrão. Já, por exemplo, o afro-brasileiro se popularizou. O afro-brasileiro é aquele cabelo afro onde a gente retira todo o volume. Veja que, e deixa ele bem lisinho, escorridinho na cabeça, ou mesmo com ondulações, mas sem volume rente à cabeça. Essas duas situações, a gente vai por caminhos diferentes para chegar nos dois resultados. Então, por exemplo, eu vou pegar uma boneca aqui. Essa aqui é a Gertrudes, é o apelido dela, por causa que quando eu era criança eu tinha uma boneca chamada Gertrudes e o dia que eu comprei ela, eu apelidei ela aqui no salão, a gente chama ela de Gertrudes. Claro que ela é uma boneca de padrões de cabelo étnico, eu não tenho uma boneca de cabelo afro, senão eu mostraria, mas vai ser suficiente para a gente conversar e fazer uma demonstração daquilo que a gente está querendo dizer. Então, por exemplo, quando a gente está falando em escova afro-americana e escova afro-brasileira, a gente está falando em retirada de volume ou aumento de volume.
Muito bem. Como é que a gente faz isso num cabelo afro? Primeira coisa que a gente tem que pensar, e aí por isso que junto a gente vai pensar nas ferramentas que a gente usa, é qual ferramenta, qual escova a gente vai usar para produzir esse tipo de efeito. Antes de mais nada, é preciso ficar claro um conceito. Sempre que a gente precisa, que a gente estiver lidando com cabelos que tem a sua raiz mais resistente, no sentido de mais ondulada, mais crespa, mais difícil de alisar, como é o caso dos cabelos afros, a gente vai necessariamente utilizar escova de tração. O que é uma escova de tração? É uma escova de, eles chamam de cerdas de javali ou de cerdas naturais, que é diferente. Por exemplo, é uma escova de polimento. E esta é uma escova de tração. Vejam que as cerdas são diferentes. Sempre que a gente estiver trabalhando com cabelo afro, a gente vai usar a escova de tração. Por quê? Porque a escova de tração, ela, como o próprio nome já diz, ela tem o recurso de conseguir tracionar o cabelo. O que é tracionar? É tu conseguir puxar e a ferramenta segurar o fio de tal maneira que ele consiga ficar absolutamente esticado na hora que tu for passar o secador, tá? Quando a gente está falando em escova de modelagem, o tipo de cerda, por ser diferente, ele não, dependendo do cabelo, né? E aí a gente está se referindo a cabelo afro, neste caso. Quando a gente vai fazer segurar o fio, tal como é necessário no cabelo afro, ele tende a escorregar o cabelo nessa cerda, tá? Enquanto que nessa cerda, por ela ser dupla, porque aqui a gente tem um único tipo de cerda, e na escova de polimento. E na escova de tração, a gente tem dois tipos de cerdas. Então, quando a gente faz o tracionar do cabelo, ou seja, que a gente segura esse cabelo na escova, a gente consegue manter ele bem esticado para que no momento em que a gente colocar o secador e vir a secar esse cabelo, ele seque na posição certa. Então, primeira coisa que tem que ficar claro é isso. Em relação à ferramenta, que ferramenta eu uso? Ferramenta de tração, escova de tração. Outra coisa, se eu tô querendo ganhar volume ou perder volume, aonde que está o detalhe disso? Como é que eu consigo perceber que movimentos eu uso para que eu consiga ganhar ou retirar volume no mesmo cabelo, no mesmo tipo de cabelo, na mesma cliente, se ela desejar uma coisa ou outra? Bom, isso é o seguinte, a gente vai conversar um pouquinho sobre ângulo. Ângulo nada mais é, falando assim de maneira mais simplista, do que a gente pensar quão alto ou quão baixo está esse fio na hora que a gente está escovando. Quando a gente tem um ângulo reto, ou seja, nesta linha aqui, ó, na linha aonde eu posiciono reto a minha aqui, deixa eu botar assim de ladinho, acho que vai ficar melhor. Aqui é onde eu tenho naturalidade, tá? Ângulo reto, naturalidade. Então, se eu estou trabalhando a escova neste sentido, eu não estou nem ganhando nem perdendo volume. Eu estou com o cabelo natural. Se eu quero perder volume, e aí a gente está falando então do padrão afro-brasileiro. O que a gente vai fazer? A gente vai tracionar o cabelo com movimentos externos, ou seja, com a escova indo por cima do cabelo, e vamos levar o secador com movimentos de maneira que a gente vá trabalhar com esse cabelo baixo. É isso que vai fazer com que perca volume. Então, o movimento segura o fio esticadinho pela escova, né? Tracionado, né? Estamos imaginando um cabelo afro aqui, e ângulo baixo. E isso vai fazer com que eu perca volume.
Muito bem, guarda essa informação. Se ao contrário, eu quero um efeito de cabelo afro-americano, que é aquele cabelo que tem volume, que tem aquele outro tipo de caimento. A gente diz afro-americano porque nos Estados Unidos é muito comum as negras usarem os seus cabelos volumosos, né? Aí, como é que a gente produz esse efeito? A gente produz com um ângulo alto. Ou seja, a gente vai secar esse cabelo para cima, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem o calor sendo empurrado contra a raiz, e aí veja onde que fica a direção e a posição do meu secador. Ele vem, o secador vem deitado, né, com a biqueira para cima, né, e trabalhando embaixo da mecha, né? E aí eu vou levantando esse fio até a altura. Por exemplo, a gente pode estar falando de um cabelo afro que seja curto ou um cabelo afro que seja comprido. Se o cabelo afro for comprido e a gente está querendo ganhar volume, a gente vai tracionar e levar ele em ângulo alto, com movimentos internos na mecha, ou seja, calor por dentro, primeiramente, até uma certa altura. Dessa certa altura, que seria mais ou menos do meio do cabelo em diante, aí a gente pode trabalhar a ponta aqui em ângulo reto, porque fica mais fácil de manusear, tá? Se tu quiser também manusear a ponta em cima, não tem problema, mas aí fica mais fácil manusear a ponta aqui. Num primeiro momento, a gente faz um movimento interno. Num segundo momento, a gente também trabalha movimentos externos, ou seja, secador vindo por cima da mecha, para que a gente consiga empurrar cabelinhos novos com o vento de secador para trás e apareça no caimento só o cabelo mais alongado da nossa cliente, tá? Que isso vai fazer com que a escova tenha qualidade e a gente vai criar uma ilusão de ótica de que todos os cabelinhos arrebentados, cabelinhos que não têm a mesma resistência, a mesma qualidade, eles sumam ali no meio do cabelo que está mais comprido. Tem ainda um detalhe sobre as escovas afro-americanas, ou seja, com volume. Se o cabelo da nossa cliente ele for curto, a gente ainda pode fazer um movimento na escova que a gente chama de emborcar a escova, que é um movimento mais ou menos assim. Vamos ver se eu vou conseguir demonstrar direitinho. Digamos que tenta imaginar que esse cabelo fosse um cabelo afro e tivesse metade do tamanho. A gente iria fazer uma curvinha com ele. Eu vou soltar o secador só para poder demonstrar, porque aqui no cabelo da boneca ela vai soltar se eu fizer a força que eu quero. A gente faria uma curvinha e aí essa curvinha que estaria o cabelo terminando aqui, eu vou fazer ela igual aqui na ponta. É este tipo de curvinha. E aí a gente iria emborcar o cabelo, ou seja, ir colocando ele todo para dentro da escova para poder passar o jato de secador com a escova parada em vários locais da escova, tá? E aí quando eu soltasse, e esse cabelo estando curto e afro, eu ia ter um movimento parecido com o movimento de rolo, que costuma agradar muito clientes que têm padrões de cabelo afro, tá? Então, só para a gente entender essa primeira situação referente à anamnese. A gente primeiro precisa entender o que a cliente deseja. Ela quer um padrão com volume ou sem volume? Quer com volume? Nós vamos trabalhar ângulos altos. Quer sem volume? Vamos trabalhar ângulos baixos para retirar todo o volume. E se ainda a cliente quiser só naturalidade, daí a gente vem com ângulo reto, tá? Outra coisa,
Temos ainda a questão das ferramentas, né? Aí quando a gente pensa que ferramentas eu uso. Vamos por partes. Uma ferramenta interessante para a gente usar no cabelo afro são os rolos. Esses rolos que eu estou mostrando aqui, ó, são rolos chamados rolos de velcro. Esses rolinhos a gente acha para vender em casa de cosméticos. Eles têm assim, ó, diversos tamanhos e eles são utilizados da seguinte maneira. Quando a gente está fazendo a escova, é claro que ele não serve apenas para o cabelo afro, mas ainda no cabelo afro que ele é mais utilizado. Essa mecha que está sendo trabalhada tá quente, tá no momento que ela está sendo trabalhada, acabou de escovar a mecha, ela está quentinha, a gente para, desliga o secador, encaixa o cabelo aqui no rolinho. Peraí que eu peguei de mau jeito. Ó, encaixa ele aqui, leva até a ponta, para que a ponta não fique amassada no rolo. Enrola desta forma e deixa aqui. Aí a gente pode ou não colocar um clips, tá? Conforme cada caso. Só que o rolo de velcro, ele é um rolo interessante porque pro cabeleireiro iniciante, ele ainda não tem aquele domínio todo, né, de daqui a pouco fazer o anelzinho só com a ponta dos dedos, ou ele quer trabalhar com rolos, mas está em dúvida em que tipo de rolo trabalhar, porque tem vários padrões. O rolo de velcro, ele tem uma facilidade, que é o fato de que ele desliza no cabelo, né? Ele faz uma espécie de agarre no fio e por ele fazer esse agarre, o cabelo fica mais difícil de cair do rolo, né? Ó, ele mesmo, na medida que ele vai tocando, ele já vai prendendo o cabelo. Então essa é uma ferramenta também que a gente utiliza muito quando a gente está fazendo escova em cabelo afro padrão americano, ou seja, volume, tá? Se a gente não quer volume, não faz sentido colocar rolo, porque rolo é sempre um recurso para ganhar volume. Por quê? Porque ele vai manter o cabelo em ângulo alto, tá? Ele vai manter o cabelo com a sua raiz para cima, que é o mesmo movimento que a gente escovava, né? Para ganhar volume. A gente escovava ele assim e o rolo mantém ele aqui em cima. O que mais a gente pode falar sobre ainda as ferramentas? Tem um detalhe também que a gente não pode deixar de considerar, que é o tamanho da escova que a gente vai utilizar. A gente vai seguir sempre uma regra geral assim: quanto maior a bitola da escova, ou seja, a circunferência, quanto maior, mais ela fica indicada para alisar. Quanto menor, mais ela vai ficar indicada para ondulações. E aí, ondulações eu posso pensar numa ponta ondulada e posso pensar numa raiz que esteja ganhando volume também, tá? Então, por exemplo, se o cabelo afro for um cabelo muito curtinho, a gente tem escovas de tração, como é o caso dessa minha aqui, ó, que tem essa bitola bem pequenininha. Essa aqui é uma média, tá? Essa aqui é vamos dizer que, a grosso modo, as empresas que produzem essas ferramentas, elas trabalham com tamanho PMG e GG. Então, essa aqui seria uma P, essa aqui seria uma M, só para te ter uma noção do que a gente está falando. E o tamanho da ferramenta importa, porque isso tudo eu preciso pensar antes. Ainda aqui, ó, enquanto eu estou fazendo a minha anamnese, para que eu possa bolar minha estratégia. Como é que eu vou fazer esse cabelo me baseando no quê? Em qual é o desejo da cliente. Claro, a gente precisa também mencionar a questão das ferramentas a ferro, como a gente diz, que são as chapinhas, os babyliss, né? O mesmo triondas e outros tipos de ferramentas que existem. Quando que a gente usa babyliss ou chapinha num cabelo afro?
Há cabelos afros que tendem a se desmanchar com muita frequência, com mais frequência do que a gente gostaria ou do que a cliente gostaria, tá? E a gente sabe que sempre uma ferramenta de ferro, ou seja, chapinha, babyliss, etc., ela vai, por ter mais calor, né, vai fazer com que aumente a durabilidade. Realmente isso é um fato. O babyliss, ele tem também uma característica, vamos primeiro falar do babyliss, ele tem uma característica que a gente consegue ganhar ondulações que fazem este tipo de movimento e não o movimento do cacho. Na verdade, ele consegue fazer os dois. Mas no cabelo afro, muitas vezes o cabelo é curto, isso é muito comum, e a pessoa quer ondulações que façam esse tipo de... que é a onda mesmo, né? Que é diferente do cacho. De tamanhos médios, como o que eu tenho aqui, ele pode muito bem ser usado num cabelo afro para também fazer movimento aqui, ó, de volume de raiz. E se eu faço o meu babyliss com este posicionamento, tá? Com este posicionamento, vamos ver se vai dar para ver direitinho. E eu tô aqui com ele frio, né? Então eu só tô demonstrando. Eu consigo fazer com que na hora que eu solte, eu tenha só um pouquinho de ondulação, que é diferente de ele sendo usado quando a gente vai fazer cacho lá na ponta e ele solta aqui. Uma outra ferramenta importante para cabelo afro, que ela nem sempre é conhecida. Dentre as chapinhas, existem a chapinha baby. A baby, ela é assim. Por exemplo, essa aqui é uma chapinha profissional, uma chapinha baby da linha da Taif. Ela é muito utilizada quando a cliente tem aqueles cabelinhos novos, os chamados baby hair, que a gente não consegue encontrar aqueles cabelinhos quando a gente está usando uma chapa muito larga. Então a chapinha baby ela vem muito a calhar nessas situações. Além de que eu também consigo fazer ondulações, também consigo fazer cachos com ela, se eu quiser um cacho bem miudinho, já que ela é fininha, né? Então, são recursos que são importantes a gente saber que eles existem e como usar, né, em caso de cabelo afro. Agora aqui vem uma coisa muito importante para a gente refletir. O que faz a escova durar? Porque este é o grande enigma, assim, principalmente do cabeleireiro iniciante, de como é que eu faço escova em cabelo afro que dure. É só se eu usar chapinha ou usar babyliss? Esse é o pulo do gato? Eu diria que não. Existe algo que é ainda anterior a isso e que é aonde que mora o acabamento, tá? Que é a seguinte, deixa eu anotar aqui, vou pegar minha caneta, que é o seguinte, duas situações. Uma é a espessura do quê? Da mecha, tá? A espessura da mecha. Ou seja, o quão larga, aqui ó, por exemplo, vamos dizer que eu tô trabalhando esta mecha, vou separar assim ó, para mim poder alinhar. Digamos que eu esteja trabalhando esta mecha aqui, tá? Se eu tenho um cabelo que tem muita resistência e que tá difícil de alisar, eu preciso afinar essa mecha. Preciso afinar. Daqui a pouco, num outro cabelo que eu conseguiria tranquilamente trabalhar essa mecha já grossinha assim, num cabelo afro mais resistente eu teria que deixar ela mais fininha. Então a espessura da mecha, ela conta muito, tá? Junto com a espessura da mecha, tem uma outra situação que é, as duas situações são aquilo que primam por fazer a escova durar mesmo, que é a questão da umidade do fio. Deixa eu me explicar melhor. Quando a gente está fazendo escova, todo o cabelo
pela sua natureza, retém ou repele água, tá? Todos. Quanto mais pesado é o cabelo, mais ele vai repelir, ou melhor, tu me desce aquele cabelo e por mais que tu queira secar, ele continua molhado, né? Cabelos pesados, por exemplo, cabelos de indígenas, tem essa característica, tá? Só que no cabelo afro é o contrário, ele é um cabelo que ele retém água. Tu começa a secar o cabelo, começa a escovar e no meio do caminho, tu nem terminou ainda as próximas mechas e esse cabelo já começou a ficar seco. E se o cabelo ficar seco, por mais que tu tracione e queira botar o secador ali para completar o movimento que tu gostaria, ainda assim tu não vai conseguir dar qualidade no acabamento da escovação daquela mecha. Porque não vai ter água suficiente para conseguir fazer todas as sinergias, toda a condição mecânica que o cabelo precisa para conseguir alisar ou tomar a forma que tu gostaria. Como é que a gente resolve essa situação no cabelo afro? Isso aqui é um borrifador, tá? Um borrifador com água. Cada vez que a gente estiver trabalhando uma mecha de cabelo afro, isso começando desde baixo. Primeira coisa, antes de a gente começar a escovar, a gente não retira água nenhuma. Saiu do lavatório, veio para a cadeira, a gente apenas vai usar protetor térmico, né? E que protetor térmico? A gente vai escolher o protetor térmico que mais, dos que a gente gosta e conhece, daquele que der mais deslize, tá? Eu gosto muito de usar daí como protetor térmico para cabelos afros, blend de óleos. Por exemplo, eu tenho este aqui, que é da Nutrioil, da London, que é um blend de óleos. O que é um blend de óleos? É uma mistura de vários óleos, então tem aqui, eu não sei exatamente quais óleos tem, tá? Mas óleos de argan, óleos, enfim. E quando a gente tem uma mistura de vários óleos e ele vem assim como protetor térmico, ele é diferente de óleo de acabamento. Aquele óleozinho que a gente passa depois que a escova está pronta, ele é muito mais compacto, muito mais concentrado. E nos blends, os óleos são mais fluidos. Eu ia dizer que eles são mais aguados, para compreender melhor, mas é incoerente dizer que um óleo é aguado, né? Na verdade, ele é mais fluido, mas assim tu vai conseguir entender direitinho. Então, a cliente saiu do lavatório, veio para a cadeira, a gente borrifou um blend de óleos, conversou com ela antes sobre o que ela vai, que tipo de efeito de escova ela vai querer, concluímos o que a gente vai fazer, escolhemos as ferramentas certas, vamos começar a fazer a escova em si. Em nenhum momento antes de escovar, a gente seca um pouquinho do cabelo. Como a gente faz, por exemplo, nos cabelos étnicos, principalmente em cabelos mais grossos, mais pesados. Por exemplo, o meu cabelo, se ele não for seco, pelo menos aí uns 40%, 50% dele não tiver seco, quem estiver me escovando vai demorar muito a conseguir terminar essa escova, porque o meu cabelo repele a água. Ele vai... tu seca, nunca, ainda sempre tem água, né? Repele não, retém. Peraí, deixa eu ver se eu não me confundi. O cabelo afro retém, isso mesmo. Meu tipo de cabelo repele. O cabelo afro retém. Então, tu começa a escovar mechinha por mechinha e logo tu já vê que aquela mecha já tá seca. O que tu faz? Pega um borrifador e umedece aquela mecha que tu tá trabalhando e aí tu escova. Então, vem aqui, né, escova, faz, né, conforme no ângulo e conforme já foi combinado, né, tal como a gente já tá conversando aqui. Tá pronta essa mecha. Vou ir para a próxima. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu borrifador com água e vou borrifar de novo. Aí tu pode estar me perguntando assim, Fábia, a cliente saiu do lavatório,
veio para a cadeira, eu não sequei nada desse cabelo. E no meio e comecei a escovar, no meio do processo ali, tu tá me dizendo para mim voltar a umedecer um cabelo que eu nem cheguei a secar? É isso mesmo. É isso que um cabelo afro nos exige. Não só o cabelo afro, todo crespo que for resistente, tá? Todo crespo que for resistente, a gente precisa continuar umedecendo ele durante o processo de escovação, para que a gente consiga, à medida que tracionar, colocar ele na forma, tá? Para concluir o processo mecânico. Se a gente não tiver umidade suficiente, o acabamento não vai se concluir. Então, e é isso que vai fazer com que aumente a durabilidade da escova. Ó. O que faz a escova durar? A gente trabalhar mechas fininhas, tá? Cuidando na espessura das mechas e ao mesmo tempo mantendo as mechas umedecidas o suficiente para que a gente possa tracionar, colocar o calor do secador ali e ela ficar na posição que a gente gostaria. Isso quando a gente está trabalhando com cabelos afros, tá bom? O que mais? E se o desejo for cachos, precisa escovar? Essa é uma pergunta capciosa. Sim e não. Tem duas situações. Quais são elas? Se a cliente ela tem um cabelo afro e ela quiser um cacho bem fininho, tá? Bem fininho. A gente tem esse tipo de babyliss, que é aquele babyliss que tem a espessura bem estreitinho. E aí a gente pode trabalhar o cabelo da cliente fazendo aqui o babyliss, né, para poder deixar esse cachinho já aproveitando a curvatura do próprio cacho dela, que quando ele soltar, ele vai estar com aquele cachinho direitinho. Tem que cuidar muito a última ponta, essa beiradinha aqui, para ela encaixar até o final do babyliss, porque senão ela vai ficar esticadinha, vai ficar meio esquisita. Isso, ok, é a exceção de quando a gente não tem que escovar. Então, quando aquele cabelo vai ficar com muito cacho e os cachos bem fininhos, tá? Fica bonito, é interessante. Como é que a gente faz para conseguir lavar e secar e produzir esse cacho? A gente lava no lavatório, coloca um pouco de protetor térmico, coloca o difusor no secador. O difusor ele é um acessório que a gente acopla ao secador para poder fazer o efeito que a gente chama de amassadinho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui, ó, é um difusor. Como é que a gente utiliza? A gente acopla ele no secador e na nossa cliente que já tem o cabelo afro, a gente seca amassando aqui os cachinhos. Às vezes quem tem cabelo afro não tem o cacho tão definido, né? Mas é desta forma que a gente seca, porque se tu secar o cabelo só sem ponteira ou com uma ponteira que a gente usa para escovar, vai ficar muito grosseiro o acabamento e mesmo que tu faça com babyliss, daqui a pouco tu não vai conseguir dar um acabamento de qualidade, tá? Então, com o difusor é o jeito mais fácil que a gente tem de secar o cabelo. Nem sempre os secadores que a gente compra têm difusor. Muitas vezes eles são vendidos separadamente. A gente consegue comprar em loja de cosmético ou mesmo na internet. Esse meu aqui, por exemplo, é o Curves da Taif. Eu gosto muito da linha da Taif, tá? Sempre dou preferência pro produto deles. Não tô ganhando nada para dizer isso, tá? Só uma preferência mesmo. E esse difusor, ele tem uma característica. Essa parte aqui, ó, ela é de borracha. Então, ela consegue se encaixar em qualquer secador. Porque tem alguns difusores, dependendo do modelo, ele só se encaixa em determinados secadores. E aí, a gente fica limitado. Então, tem que cuidar isso. Mas, a grosso modo, todos fazem o que prometem, que é secar o cabelo ondulado. Então, uma vez que a gente já secou com o difusor,
aí o cabelo tá pronto pra gente trabalhar, então, o Babyliss, aquele fininho, tá? Só que tem um detalhe, a pergunta é, se o desejo for cachos, precisa escovar? Então, não precisa se o cabelo for bem fininho, mas se a cliente tiver de cabelo afro, quiser cachos graúdos, tá? Graúdos, aquele cacho, aquelas ondulações larguinhas, aí sim, a gente vai precisar escovar antes de qualquer maneira. Que tipo de escova? Pode fazer, inclusive, se tu vai usar, tem duas opções. Se tu vai usar Babyliss, pode até fazer escova lisa, tá? Que fica mais fácil de fazer, né? Principalmente quando a gente está iniciando. Fez uma escova lisa, o cabelo tá todo liso, aí tu começa o Babyliss ou a chapinha para ondulações. Por não utilizar a chapinha, aí tu também pode se utilizar das escovas onduladas, que são um recurso, e alguns cabelos dão essa liberdade, vai depender do comprimento do cabelo da cliente também e do quão predisposto ele é aquele recurso. Vamos dizer que a gente está vindo aqui, ó, com a escova, e aí a gente fez uma torção, tá? Uma segunda torção, uma terceira torção. E aí a gente está produzindo um efeito de cacho. Isso também é possível fazer no cabelo afro, tá? Então, há alguns cabelos afros que a gente conclui as ondulações com ferramentas de ferro, né? Babyliss e chapinha, e outros que a gente conclui as ondulações só com o movimento da escova mesmo, fazendo escova ondulada. Outro detalhe ainda que a gente não pode deixar de mencionar é sobre a questão do valor, né? De como é que ficam os custos quando a gente está trabalhando escova em cabelo afro, já que ela é uma escova que tem mais riquezas de detalhes. Ela precisa de um aparato técnico maior, né? De um conhecimento técnico maior. Então, será que ela tem que ter o mesmo preço? Ela tem que ser mais econômica, talvez? Ou um pouquinho mais cara? Como é que funciona? Essa dica que eu vou dar, ela serve tanto para escovar em cabelos afros, quanto em qualquer tipo de cabelo. Porque ela é óbvia, que é o seguinte, ó. Preço, ele não é justiça. Preço não é justiça. Preço é oferta e demanda. Gravem muito a frase. Porque o que acontece? Às vezes, a pessoa imagina o seguinte, que daqui a pouco não é justo tu cobrar um determinado valor, porque talvez aquele valor não esteja nas condições da cliente, ou porque aquele cabelo não deu tanto trabalho assim, ou, enfim, tem mil motivos que a gente justifica não cobrar ou mesmo cobrar mais do que deveria, mas o real conceito que a gente deve se basear para a gente definir o valor do nosso serviço é que preço não é justiça, mas sim oferta e demanda. Se uma coisa tem para vender de maneira abundante, ou seja, falando das escovas, né? Que tu tá fazendo uma escova comum, que na região aonde tu tá, muitos cabeleireiros também fazem uma tão boa ou às vezes melhor, isso te deixa limitado para te cobrar. Porque não é uma questão de justiça, é uma questão de oferta e demanda. Se tem muito, o preço vai cair. Se, ao contrário, tu for um dos únicos ou única que daquela tua região que consegue entregar uma escova maravilhosa, aí quem quiser fazer vai ter que pagar o valor que tu disser que é, tá? Então, se a gente pensar nas questões de custo, o serviço de escova, ele é um serviço sempre com um custo muito baixo, né? O que a gente pode levar em consideração? Talvez valor da água e da luz,
né? Desgaste da própria ferramenta, algum outro produto como protetor térmico, shampoo, condicionador, ou seja, todos, se a gente pegar todos os elementos, são todos juntos, ainda assim, o custo de produção acaba se tornando bem baixo. Mas, por isso que a gente não pode pensar que é justiça, porque se fosse por justiça, a gente poderia cobrar pouquinho e estava tudo bem. E também não tem problema nenhum se dentro do teu contexto for o que for melhor. Mas sim, o que a gente tem que entender é que no contexto de oferta e procura, oferta e demanda, a gente tem que procurar se destacar com qualidade para que a gente se sobressaia acima da concorrência, de maneira que só a gente tenha aquele serviço com aquele tipo de qualidade, mesmo que os concorrentes também estejam oferecendo o mesmo produto. Ou seja, no nosso caso aqui, as escovas, tá? Isso serve para todos os outros serviços do salão também. Espero ter contribuído. Se você não por aqui, faço questão de continuar essa conversa. Acho que a gente pode trocar muito. Deixa aqui nos comentários também as tuas dúvidas, se tem algum tema que te ajude, onde que tu tenha mais dúvida, mais dificuldade agora nesse início de profissão. A gente pode cooperar um com o outro e com isso tudo vai ficando melhor, né? A vida vai ficando melhor. Agradeço, estamos sempre à disposição e até o próximo vídeo.